Pessoal da igreja, que a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui. Pastor Marcos, pastora Lília, pastor Euclides, pastorzão, professor, uma bênção. Digno ao Senhor de toda a honra e glória. Abra sua Bíblia no livro do Atos do Espírito Santo pela vida dos apóstolos, capítulo 3. A palavra que Deus tem falado muito ao meu coração por esses dias e testifica de tudo que foi falado aqui através dos irmãos, através da vida do pastor Marcos, enquanto ele falava, e eu lembrava dessa passagem e falava ao meu coração: se eu tiver a oportunidade, eu vou ler essa palavra. E eu entendo que é um propósito de Deus as coisas acontecerem. Enquanto o pastor Marcos falava do fruto, a vide, que teve mais uma oportunidade, Deus ministrava, o Espírito Santo ministrava o meu coração neste capítulo que diz: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem um donativo ou uma esmola. E fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Vou repetir o versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar. Naquele mesmo instante, os pés e o tornozelo do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quero ser muito breve no que Deus ministrou ao meu coração. Como eu disse, enquanto o pastor Marcos ministrava, nós víamos que a oportunidade que Deus estava dando, Jesus estava dando aquela figueira infrutífera. E Deus ministrava no meu coração que aqui está nos dizendo que depois do capítulo 2, a descida do Espírito Santo que encheu o cenário que eles estavam todos reunidos, nós observamos que Pedro agora, aquele que negou 3 vezes, aquele que voltou a pescar, aquele que Jesus voltou e restaurou a vida de Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: filhos, sim, amigo, amor de irmão. Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez, Pedro entristece o seu coração, o seu íntimo, e diz: tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. Oportunidade, fruto. Vá, eu dou uma oportunidade para você ir agora e dar fruto. Eu não quero lembrar-me de que você me negou. Eu não quero me lembrar-me do que você voltou a pescar, deixou de confiar na minha promessa, nos meus planos, no meu propósito. Vá e dê fruto. Eu dou a vocês e aos outros discípulos a oportunidade. Vão e dê frutos. E aqui cheios do Espírito Santo, eles vão até o templo. Eu imagino que eles, pelos costumes judaicos, eles iam ao templo a orar. E tinha um homem aleijado de nascença, que todo dia é levado, colocado à porta do templo, para receber, talvez no dia daquele homem, um dia normal, um dia comum. A expectativa daquele homem era de receber alguma ajuda em espécie, esmola. Não, Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas e na vida de pessoas que Ele coloca nos nossos caminhos. E Pedro e João subindo ao templo, aquele homem lá, na expectativa,
olhou para aqueles dois homens e automaticamente Pedro também fixando o olhar naquele homem. Eu imagino impulsionado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impulsiona a fazer. É o Espírito Santo que opera através de nós. É o Espírito Santo que testifica todas as coisas de nossa vida. E aquela troca de olhar, a compaixão daquele que morreu na cruz do Calvário. E Pedro, cheio do Espírito, junto com João, disse: olhe para nós. Eu quero tratar comigo e com você nessa noite. O Espírito Santo quer tratar conosco. Se nós sairmos aí afora, nós que dizemos cheios de Deus, no Espírito Santo, cheios nos cultos, quando nós chegamos em becos e valadas, o que as pessoas vão contemplar em nós, se nós dissermos: olhe para nós? Será que vai haver a verdade? Vão enxergar a verdade? Olhe para nós. Vai existir um brilho que nos faz ser diferente de fato? Porque eu já tive experiências, quando busca uma vida de busca em Deus, de pessoas sem eu abrir a minha boca. Eu imagino que todos aqui já tiveram essa experiência, de pessoas que dizem: você é crente, você é evangélico, porque de você eu senti algo diferente. Há um brilho diferente nos teus olhos, há uma forma tão doce no seu falar. É o Espírito Santo. Então Pedro olhando, e eu imagino aqui, quero conjecturar Pedro dizendo: eu não vou mais desperdiçar a oportunidade que me foi dada. Olhe para nós. Você espera algo em espécie, valor. A sua expectativa é de mais um dia comum e normal para a sua vida. Mas eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que é mais importante para a sua vida eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Tem milagre para a tua vida. Levanta-te e anda. É milagre. Você vai viver um milagre. O sobrenatural vai acontecer. E mais, como igreja, não é só apresentar o milagre, não é só representar a operação do milagre, mas a Bíblia diz que depois de Pedro apresentar Jesus, levanta-te e anda. No versículo 7 vai dizer, e Deus trata com a igreja, trata conosco nessa noite, e segurando-o pela mão direita. Não basta só apresentar o Deus que cura, o Deus que realiza milagre. Nós temos que dar suporte. Nós temos que ajudar a ficar de pé. Nós temos que estender a nossa mão. Nós que temos uma bagagem ou temos uma experiência de vida maior, como foi falado aqui pela vida da irmã, nós temos que agradar o próximo. Nós temos que dar o suporte. Nós temos que voltar à essência de ser igreja. Nós temos que voltar à essência de realmente ser cheio de Espírito Santo. Eu finalizo aqui essa ministração. E eu saio daqui grato, porque Deus está falando ao meu e teu coração. Que as palmas louvem ao Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.